As palestras aqui do nosso quarto encontro de Previdência, Direito, Segurança Jurídica e Reformas, né? Agora nós vamos ter o privilégio aqui de acompanhar a palestra da ilustre Procuradora Regional da República, Eugênia Augusta Gonzaga, uma referência nos direitos dos deficientes, da inclusão, das pessoas com deficiência e em vista já estarmos um pouco atrasados, passar a palavra à ilustre Procuradora Regional da República, Eugênia Augusta Gonzaga, para a sua palestra. Muito obrigada. Doutor Sérgio é sempre muito gentil aqui nas suas colocações. Isso se deve há muitos anos, né, de parceria. Bem, eu quero agradecer o convite. Minha indicação foi feita aqui pela querida amiga Zélia, Luísa. Então, quero agradecê-la pela indicação e agradecendo a pessoa do doutor José Carlos a honra de estar aqui hoje, podendo falar desse tema que é tão caro para mim, né? Eu já sou procuradora da República há 20 anos e acho que, desde sempre, eu acabei atuando nessa área ligada a direitos humanos e à área de deficiência. Acabei me identificando muito com o tema da deficiência, porque, além da procuradoria, além de gostar desse tema, eu também acabei tendo um filho com síndrome de Down. Ele tem 18 anos. Então, acho que a gente acaba unindo, não é? Como é que se diz lá no interior? A fome com a vontade de comer. Então, isso acho que me deu, né, talvez uma sensibilidade, né, muito grande e uma vontade, né, muito grande de tentar melhorar aquilo que havia de interpretação, de jurisprudência, que nós considerávamos equivocado. Bem, e acho que um dos maiores equívocos que eu já assisti durante toda essa trajetória foi realmente a questão do benefício assistencial de prestação continuada. Eu sempre fiquei indignada com a interpretação feita, né? Hoje conversava aqui com a minha parceira aqui de mesa, né? E aí nós soltamos uma palavra presa na garganta. O benefício assistencial não é benefício por incapacidade, né? Nossa, não é benefício por incapacidade, né? E no INSS o setor sempre foi, jogava tudo lá no benefício por incapacidade. E agora, com a Lei Brasileira de Inclusão, que nós vamos ver rapidinho, daqui a pouco, com a Convenção da ONU sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, cada vez mais fica extirpada essa identificação que foi feita ao longo das décadas entre deficiência e incapacidade. Bem, mas isso já poderia ter sido feito lá atrás, em 88, porque a nossa Constituição, como todos já viram, já leram, não concede o benefício ao incapaz. Ela concede à pessoa com deficiência e ao idoso. Em nenhum lugar estava escrito que era um benefício para o incapaz. E veio a Lei Orgânica de Assistência Social e traduziu pessoa com deficiência como incapaz para o trabalho e incapaz para a vida independente. O que foi, assim, um dos piores retrocessos, porque a gente já estava na década de 90. Essa luta contra a identificação com a incapacidade, ela é muito antiga, principalmente fora do Brasil, por esses movimentos americanos, movimento pela vida independente. São pessoas extremamente engajadas, lutadoras, tanto é que acabou por sair essa convenção da ONU, que é super avançada. E ela é tão avançada que as pessoas aqui no Brasil estão ainda brigando, ainda estão digerindo ainda essas novidades de não se considerar a pessoa com deficiência como sendo o incapaz. Bem, então, o que eu posso dizer é que já mudou muito, melhorou muito a disciplina desse benefício. Não é um benefício para o coitadinho, é um benefício para quem tem deficiência e para quem é idoso e que precisa. É um benefício assistencial. Então, a gente tem que tirar a cabeça da seguridade, aliás, do previdenciário, né, e
e ver que o nosso ordenamento jurídico, me desculpe, doutora Zélia, mas ele dá embasamento também para o argumento, mas ele está doente. Ele dá embasamento. A nossa Constituição garante o direito à assistência social a quem dela necessitar. E se ele necessitar e ele só está doente, ele não contribuiu, pode ser que ele tenha ou não direito a um benefício assistencial. O benefício assistencial pode ser exatamente aquilo que vai tirar essa pessoa da condição de tadinho. E ele pode ser revisto mais adiante. Bem, eu só lembrando, né, aqui com vocês, o 203 garante um salário mínimo, isso não mudou ainda, né? Apesar da gente saber que a reforma da Previdência não é só da Previdência, eles também querem alterar os benefícios assistenciais, e uma das coisas a ser alteradas é essa garantia de um salário mínimo, né? Então, vai ser a garantia de uma renda mensal. Isso a meu ver, fere o princípio da dignidade, fere o princípio da isonomia. Não é? Agora, a alegação, né, que as pessoas fazem para defender que o assistencial não pode ser igual ao previdenciário é a de que ninguém vai contribuir mais, porque, senão, se ele, de qualquer modo, ele não conseguir mais trabalhar, ele vai ter o benefício assistencial, então não vale mais a pena contribuir pelo um salário mínimo. Bem, e outra, seria até injusto a pessoa que trabalha a vida inteira tem direito igual a uma pessoa que nunca trabalhou, né, e que vai receber também um salário mínimo. Dia desses, eu tenho sido muito chata nos processos de LOAS, onde eu vou dar parecer e tomo ciência de sentença. É inacreditável, mas nenhum acórdão faz referência à Lei Brasileira de Inclusão, na definição de deficiência. O Judiciário, o Ministério Público em geral, eles vêm agindo como se a definição de pessoa com deficiência não tivesse mudado. E continuam, de novo, naqueles aqueles laudos periciais antigos, de novo, com a porcaria da pergunta se a pessoa é incapaz para o trabalho ou não é incapaz para o trabalho. Né? Então, eu decidi entrar com embargo de declaração. Estou entrando com embargo de declaração direto. Daí, para os juízes não ficarem muito bravos comigo, eu decidi começar a fazer uma via-sacra com os desembargadores e explicar por que eu estava entrando com embargo de declaração. Eu já falei com 3 só, mas, assim, um deles virou para mim e falou assim, mas, doutora, esse benefício é injusto por si só. Onde já se viu uma pessoa que nunca trabalhou ganhar um salário mínimo? Essa reforma está mais certa de tirar esse salário mínimo dessa gente. Eu falei, mas injusto porque a Constituição dá excelência para o idoso e para a pessoa com deficiência, que não tem a renda. Né? Problema deles. Está certo diminuir, porque é muito injusto a pessoa trabalhar a vida inteira e depois receber também um salário mínimo. Bom, tem opinião para tudo. Né? Eu fico assim, chocada com esse tipo de coisa. Acho que ainda vale a pena lutar pela garantia de um salário mínimo, pelo princípio do não retrocesso, mesmo que vier essa emenda mudando esse montante aqui de um salário mínimo. Pode ser, pode ser. I know. Bem, e acho também que a questão de se alegar que o benefício assistencial pode ser menor que o salário mínimo, a gente está se referindo a países em que o salário mínimo é um salário mínimo alto. Né? As pessoas têm condições de contribuir, é uma outra situação. O salário mínimo é o piso salarial. Piso salarial é diferente de mínimo existencial. No Brasil, o salário mínimo é mínimo existencial. Então, não é piso salarial. Né? Então, o mínimo existencial ele tem que ser garantido para qualquer pessoa, independentemente de renda ou não. Como eu havia dito, é para a pessoa com deficiência e para o idoso. Eu estou falando com deficiência e na lei está portadora de deficiência. Eu não sei aqui se vocês estão bem afeitos a isso, mas as pessoas gostam muito de perguntar qual que é o certo. O que vocês acham? Esse termo pessoa portadora de deficiência veio com a Constituição de 88, mas não tem sido mais aceito. Né? Na Convenção da ONU já consta o ID, né? O ID é com deficiência. A deficiência não é um objeto que a pessoa porta, é uma característica física. Então,
é mais adequado falar que tem deficiência, que possui deficiência, ao invés de portadora. Vem a lei orgânica e estabelece 2 requisitos cumulativos, que vocês sabem muito bem, né? Ter deficiência ou ser idoso e não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida pela sua família, né? Bom, até aí está tudo bem. E aí agora vem a Lei Orgânica da Assistência Social e foi alterada, finalmente, né, pela Lei Brasileira de Inclusão. Então, caiu aquela célebre definição do in, né, do incapaz para o trabalho para a vida independente. Agora, pessoa com deficiência é a mesmíssima definição da Lei Brasileira de Inclusão. Então, vamos ver por partes. Aquela que tem impedimento de longo prazo. As pessoas, bom, podemos até ler inteira a definição, né? O qual, em interação com mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Existe um folclore em torno dessa nova definição, dizendo aqui que ela ficou muito ampla e que agora qualquer pessoa pode ser pessoa com deficiência. Mais ou menos isso. Mas não é exatamente isso, não. A lei contém a palavra impedimento. Impedimento é uma situação grave. Não é qualquer situação. A perda de um dedo, uma perna mais curta que a outra, uma espondilite, uma questão da coluna. Não é qualquer situação que gere diferença, né? Que gere uma limitação que vai ser considerada deficiência. É preciso que seja um impedimento, uma situação grave. Por exemplo, a pessoa não enxerga, nem com a melhor correção ela enxerga, por exemplo, 10%. Então, são situações realmente graves. De longo prazo, não é permanente, gente. Então, é possível. Antigamente havia esse conceito de permanência da deficiência. A pessoa, por exemplo, que quebrou um pé e que não é considerada deficiência. Agora, hoje, por exemplo, uma pessoa que esfacela o pé, coloca pino, a função dele é de usar aquela perna, e ele vai ficar 2, 3 anos sem conseguir fazer aquela atividade, pode vir a ser considerado deficiência, porque acaba sendo de longo prazo. Mas como é que eu vou saber se é ou se não é? Bem, você vai olhar as barreiras que a pessoa enfrenta. Então, por exemplo, se eu sou procuradora, eu tenho um acidente grave desse, que eu tenho que fazer fisioterapia por muitos anos, eu não consigo, né, fazer exercícios e tudo mais. Eu não tenho deficiência. Por quê? Para minha função, para minha vida habitual, eu não sou considerada pessoa com deficiência. Mas, se a minha função era, por exemplo, professora de educação física, se eu não estou conseguindo fazer exercícios, eu vou provavelmente cair na definição de pessoa com deficiência. Para se verificar a deficiência, diz a lei, bem, acho que eu já falei aqui, eu pedi aqui atenção para a diferença de deficiência e incapacidade, acho que já falei já, né? Para se verificar se existe deficiência, a lei brasileira de inclusão, ela traz também algumas novidades muito importantes. Então, ela diz assim, olha, a avaliação da deficiência, quando necessária. O que significa isso? Significa que tem situações, tudo isso aqui está por ser regulamentado. Enquanto não está sendo regulamentada a Lei Brasileira de Inclusão, temos usado as definições comuns de deficiência, que a gente já conhecia, decreto 5296, né, essas comuns. A avaliação da deficiência, quando necessária. O que ela quer dizer? Que tem situações objetivas que já tem o CID, já tem a sua classificação como sendo deficiência. Então, paraplégico, eu não preciso fazer uma avaliação biopsicossocial para dizer que o paraplégico tem deficiência. Ah, Eugênia, mas não é em conjunto com as barreiras? E se ele é um paraplégico rico, que tem cadeira motorizada, que tem carro... Ele continua sendo paraplégico, porque é muito difícil para o dia a dia dele, né? Imagina se ele fosse rico e não fosse paraplégico. Ele iria viver uma vida, né? E que bom que ele tem dinheiro, né? Então, as pessoas vivem querendo trazer assim, essas novidades da legislação para diminuir a concessão de benefícios para as pessoas. Mas a própria Convenção da ONU diz: essa convenção não pode ser usada em hipótese alguma para reduzir direitos já adquiridos.
né? Então, a gente não vai submeter, por exemplo, síndrome de Down, cegueira, surdez total, essas situações típicas de deficiência, basta o laudo médico, o atestado. Então, a deficiência só vai ser avaliada quando ela não se encaixar naquelas situações objetivas que até hoje sempre foram consideradas deficiência. Bem, se for feita a avaliação, ela precisa ser biopsicossocial, que ela tem que levar em conta, né, todos os aspectos. Esse laudo de um médico só já não pode mais, porque o médico, um só, ele não tem a condição de analisar as barreiras pelas quais essa pessoa passa. Bem, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar e considerará. Vocês vão falar, mas aqui ainda não é equipe ainda. Tudo bem, não está em vigor a definição, mas eu acho que já é possível, né, caminhar para um tipo de avaliação desse tipo. Bem, e aí é que vem a grande novidade, né? Vai analisar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Estruturas do corpo são membros, né? Então, a deficiência física, ela sempre foi relacionada às estruturas do corpo. Deficiência sensorial, todo mundo sabe, visão, audição. E havia a tal da deficiência mental, que todo mundo definia como o desenvolvimento incompleto, o desenvolvimento mental incompleto. Até os 18 anos, essa pessoa não conseguiu, por exemplo, aprender a ler e escrever, não conseguiu falar, não conseguiu fazer a própria higiene. Então, é aquele desenvolvimento mental incompleto, era considerada deficiência mental. Vem a ONU, não sei se vocês observaram ali atrás, e não fala mais só mental. Ela fala física, mental, intelectual ou sensorial. O que ela quer dizer com essa história de mental e intelectual? Ela utilizou um termo correto para o desenvolvimento mental incompleto, que é a chamada deficiência intelectual. É aquela pessoa que realmente não tem condições de aprender. Ele é limitado, a capacidade intelectual dele é limitada. Essa é a deficiência antiga mental, que agora é deficiência intelectual. E o que é a deficiência mental? Abrange as demais situações de vulnerabilidade psíquica. O que é isso? Um estado muito agravado de depressão, psicose, esquizofrenia. Essas situações antes não eram abrangidas pelo termo deficiência mental. Aliás, havia sempre uma diferença muito grande entre deficiência e doença, né? Era muito bem delineado que a deficiência não é doença. Ela pode até acarretar outras doenças. A deficiência ela não é aquilo que você vai curar com remédio. Ela, muitas vezes, é uma situação estabilizada na vida. Então, mesmo no caso da mental, né, dizia o nosso decreto 3298, tem que ser aquela limitação que a pessoa apresente até os 18 anos, ou seja, no período que ele está se desenvolvendo. Se depois dos 30, 35, ele, por exemplo, perde a esposa, perde o filho, fica maluco com psicopatia, ele é doente mental. Ele que estivesse recolhendo benefício, fazendo contribuição para a Previdência, porque ele não estaria encoberto pela definição de pessoa com deficiência. E agora não. A mental, ela quer dizer exatamente a situação de doença mental. Qualquer tipo, seja o desenvolvimento mental incompleto, qualquer tipo de funcionamento diferente ligado à mente pode vir a ser considerado deficiência, desde que gere o quê? Impedimento. Esse é o pulo do gato. Né? Porque se a gente falar deficiência mental abrange tudo, psicopatia, psicose, a gente tem que ver se gera impedimento. Né? Bem, e aí é que vem a Lei Brasileira de Inclusão. Como é que está o tempo, Excelência? Porque eu vou no embalo. Acho que uns 5, 10 minutos. Tá bem, né? Tá bem. Então, ela vai pedir para avaliar, além das estruturas do corpo, nas funções. Então, função é tudo aquilo que depende de órgãos internos. Então, por exemplo, uma outra situação, um ostomizado, né, aquela pessoa que usa aquela bolsinha coletora, uma situação que pode gerar graves impedimentos. Era considerada doença, porque era o funcionamento de um órgão interno. E hoje, ela pode vir a ser considerada
deficiência se gerar impedimento, né, em certas, de acordo com as barreiras que a pessoa enfrenta. Os fatores socioambientais, né, uma pessoa que tem talvez um problema de coluna e vive aqui normalmente na cidade, pode não ser tão grave quanto uma pessoa que mora na zona rural, né? Então, tem que analisar essas situações todas. Limitação no desempenho de atividades, restrição de participação. Então, isso aqui é o que eles chamam de análise biopsicossocial, que abrange várias situações, várias circunstâncias relacionadas à pessoa, e a novidade é a história de poder incluir aí doenças. Tá? Bem, aí vem a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742. Esse aqui era o outro ponto aqui nosso de briga constante com a Lei Orgânica da Assistência Social. Vem a lei, o STF, pela ADIM, né, a 1232, considera constitucional o critério acima. Aí depois, acho que eles ficaram meio com peninha, né? Aí, não sei se foi num recurso repetitivo, numa reclamação, acho que foi uma reclamação, eles disseram que não é bem assim. É constitucional 1/4, mas não impede que outros fatores possam ser considerados. Então, foi quase uma desdisse a declaração de constitucionalidade que eles tinham feito a respeito do 1/4 do salário mínimo. Bom, eu sempre defendi, vários colegas também defendem, outra interpretação, que não bate na ADIM 1232, que não é subjetiva, porque essa história de analisar outros critérios fica tudo em aberto, né? Então, a gente fica numa situação bem absurda da Lei Orgânica da Assistência Social, que faz com que, como disseram aqui, né, só os espertos acabam conseguindo, porque eles sabem, né, colocar a questão e chegar até o judiciário. E isso é extremamente, né, danoso aqui para quem tem o direito, né? Bem, o que a gente defende? Eu queria lembrar do que nós falamos aqui no início, né? A Constituição, no artigo 203.15, o que ela fala? Garantia de um salário mínimo. É isso que a Constituição garante para a pessoa com deficiência e para o idoso, um salário mínimo. Então, o 1/4, ele só pode servir para garantir a subsistência dos demais membros da família. O idoso e a pessoa com deficiência não podem entrar no cômputo do 1/4, porque se ele entrar no cômputo do 1/4, eu estou negando o caput 203. Se eu disser que é o pai e a mãe, o pai ganha um salário mínimo, tem um filho com deficiência, não vai ter direito, porque um salário mínimo por 3, eles ganham mais que 1/4. Acontece que aí esse menino com deficiência, ele não está tendo a garantia para si de um salário mínimo, ele está tendo a garantia para si de 1/3 do salário mínimo. Foi isso que a Constituição deu? Não foi. Então, a gente defende desde sempre, desde antes do Estatuto do Idoso, o critério de cálculo, segundo o qual você considera a família que pode prover a manutenção da pessoa com deficiência aquela que consegue promover um salário mínimo inteiro para a pessoa com deficiência e pelo menos 1/4 para os demais membros. Esse é o critério. Então, nesse exemplo da família, 3 salários, um salário mínimo, 3 pessoas. Um salário mínimo fica inteiro para criança com deficiência. Não sobra nada para os demais. Essa família não consegue prover a subsistência da pessoa com deficiência, então vai ter mais um salário mínimo. Ao contrário, se esse senhor ganhasse 2 salários mínimos, tem 3 filhos, um filho tem com deficiência, ele tem um salário mínimo para o filho com deficiência, sobra um salário mínimo, sobra metade do salário mínimo para cada um. É uma família pobre, mas é uma família que consegue prover a subsistência do salário mínimo, porque eles têm 1/4 para cada um de si e mais um salário mínimo para a pessoa com deficiência. Eu acho que é um critério tão claro, tão justo, que eu realmente não consigo entender a dificuldade, né? Mas a dificuldade é muito grande. Para vocês verem, essa ação nossa é de 2002. Né? Já foi, voltou, era vara de previdência, mudou, foi para a vara comum. Olha, eu nem sei todo o percurso que essa ação transcorreu. Sei que, finalmente, foi julgado improcedente aqui, né, pelo TRF3, e chegou no STF, eu não me lembro a ministra, e disse que
para voltar, porque teria que julgar de acordo com aquele julgado paradigma do STF, que podem ser considerados outros fatores. Pois, de novo, o acórdão foi negando. Eu não lembro mais nem qual foi o argumento, já não sou eu que acompanho, outro colega fez outro recurso extraordinário, vai de novo lá para o STF. Enquanto que isso aqui poderia ser disciplinado até por ordem de serviço do INSS, porque é simplesmente um critério de cálculo. Não está batendo contra o texto da lei, nem nada. Mas ainda não é assim. Ainda faz-se o cálculo de 1/4 do salário mínimo e ainda se faz a maior ginástica equivocada, na minha opinião, para tentar tirar a injustiça desse salário mínimo. Aí nós tivemos várias fases, né, que eu não preciso nem ficar trazendo tanto aqui para vocês, mas uma das coisas mais absurdas que eu já vi foi o Estatuto do Idoso tirar do critério de cálculo o benefício assistencial recebido pelo outro idoso da família. Ridículo. De novo, premia quem não contribuiu. A pessoa, a senhorinha lá, contribuiu a vida inteira, conseguiu a aposentadoria dela. Oba! Aí vai lá o marido pedir o LOAS para ele. Não pode, porque o dela recebe, o benefício dela é previdenciário. Né? Obviamente, o judiciário corrigiu isso, a jurisprudência hoje estende esse não cálculo do assistencial recebido, do idoso recebido pela pessoa com deficiência, e está estendendo até por outros tipos de benefício. Mas não resolve. E se eu trabalho e ganho um salário mínimo, eu sou uma faxineira, eu ganho um salário mínimo, eu tenho 2 filhos com deficiência, o meu não vai ser excluído do critério de cálculo, eu vou ter que, faz a conta lá, não vai dar, aliás, passa de 1/4 do salário mínimo, essa pessoa vai ter que ir no judiciário. Aí o judiciário vai movimentar, a assistente social vai ver que realmente é uma família muito pobre. Imagina, uma mãe que trabalha, ganha um salário mínimo e tem 2 filhos com deficiência. Putz, vai dizer que não precisa? Né? E o STF fala que podem ser considerados outros critérios. Vai dar, claro que vai dar. Mas é um absurdo ela ter que ir para o judiciário para isso, sendo que é uma situação que poderia ter sido já resolvida há muito tempo. Bem, eu acho que vocês, assim, isso não vale a pena a gente entrar nisso, porque já está diretamente na lei, né? As pessoas que compõem o grupo, o núcleo familiar, que foi muito importante passar a constar da LOAS, porque era um fuzuê, né, essa história de quem é que entra no critério de cálculo, quem é que não entra, mas agora está bem claro pela lei que que os filhos maiores, né, não conta, né, porque eles teriam sua vida à parte. Né. Bem, casados, né, aquela história de que mora todo mundo junto. Eu queria encerrar aqui só defendendo ainda o peixe da Lei Brasileira de Inclusão, quanto à questão da não interdição. Né? Aqui, nos chamados benefícios por incapacidade, era comum, né, pedir-se a curatela, ainda que provisória. Né? Hoje não há mais isso, e isso não significa uma falta de proteção à pessoa com deficiência. A pessoa pode optar por outro tipo de procedimento, tomada de decisão apoiada, é que tudo ainda está muito novo e está sendo a coisa mais engraçada. Eu não sabia que o judiciário podia se negar a cumprir uma lei, mas está negando. Né? A Lei Brasileira de Inclusão, nessa história de curatela, que não pode mais curatela para qualquer um, e tomada de decisão apoiada, não tem nem rubrica para a gente, número no distribuidor, para entrar com pedido de tomada de decisão apoiada. Porque o povo não gostou. Não gostou. Né? Rompeu com o quadradinho bonitinho da Maria Helena Diniz. Né? No artigo 3º, era absolutamente incapaz, a pessoa era representada. No artigo 4º, a pessoa era relativamente incapaz, a pessoa era assistida. Bagunçou tudo. Bagunçou tudo, não é mais quadradinho assim. Então, ela até escreveu um texto, né? Nova Teoria das Incapacidades, dizendo que os imbecis, os mongóis, ela usa termo totalmente absurdo, né? E ainda dizendo que isso gerou uma distorção imensa, e não sei o que lá, mas aí os juízes não estão aplicando a tomada de decisão apoiada. Mas aqui, quem está aqui hoje, com certeza, não vai mais suspender nenhum processo de pessoa com deficiência mental ou intelectual pedindo a interdição. Ok, obrigada, professor. Eu agradeço a ilustre Procuradora Regional da República, Eugênia Augusta Gonzaga, que, pela sua palestra esclarecedora, que esse tema não é novo, mas ainda há essa resistência. Realmente há
essa convenção da ONU, acho que já tem quase 10 anos, foi ratificada pelo Brasil, seguiu o procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo Dr. José Carlos Francisco, nosso professor de constitucional, talvez lembre, né? Mas tem força de emenda constitucional. É uma convenção muito detalhada, prevê acessibilidade em prédios, em vias públicas, e é muito importante. E agora que está sendo regulamentada pela legislação infraconstitucional. Mas, mesmo assim, há essa dificuldade, mesmo do judiciário, né, com essa questão dessa confusão que ainda é feita, né, de incapacidade para o trabalho com esses impedimentos de longo prazo, que tem mais por fundamento o princípio da igualdade, né. Mas, aos poucos, eu acredito que vai se revertendo. A lei de inclusão também, atualmente, a única pessoa absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. O artigo 3º do Código Civil, com essa lei de inclusão, foi alterado. A interdição já não existe mais, tutela. Esse processo de decisão apoiada também é pouco conhecido, né? E o incapaz não tem mais esse termo. É a pessoa com deficiência que tem sua autonomia total. Inclusive, essa lei de inclusão prevê tipo penal para quem não reconhecer essa capacidade da pessoa com deficiência, no caso de deficiência mental, intelectual. Então, essas palestras são importantes para atualizar os juízes, que às vezes, por excesso do trabalho, acabam não acompanhando essas alterações legislativas, e até hoje há confusão, inclusive na questão familiar, né? Tem juiz que levanta essa obrigação alimentar de colateral, até de colateral, né? Então, não é incomum, né? Então, são importantes essas palestras para atualizar os operadores do direito. Agora, vamos passar a nossa próxima palestra com a ilustre juíza federal Cristiane Farias Rodrigues dos Santos. Passo a palavra à doutora Cristiane para a sua palestra. Bom dia a todos. Eu cumprimento o desembargador Dr. Sérgio Nascimento e os demais componentes da mesa, e todos os senhores aqui presentes. E eu estou bastante satisfeita de constatar que tem vários juízes aqui, servidores. E eu vou destacar que eu sou membro da comissão da JUF de reforma da Previdência, e eu vou focar essa palestra bem rápida, de 20 minutos. Eu vou tentar sintetizar qual é o entendimento da comissão. Enfim, eu já conversei inicialmente com a doutora Zélia, até ela está sorrindo para mim, que vai ter embates depois. Conversei também com o doutor Ronaldo José, mas ele acabou de sair, o que foi uma pena. Seria muito importante a participação dele, mas nós vamos tentar sintetizar. Então, tudo bem. Então, uma pena que ele não esteja aqui, até seria interessante que ele complementasse, porque o entendimento que nós temos é totalmente diverso. E é bom a troca de ideias. Então, a gente vai chamar atenção inicialmente ao tema desse seminário: Previdência e Direito, Segurança Jurídica e Reformas. Ele começa chamando atenção sobre a segurança jurídica. E eu achei uma palestra do ministro Marco Aurélio Mello, em Coimbra, 2015, que ele fala exatamente sobre a era da incerteza, que é o momento presente que nós estamos vivenciando. Todos os conceitos, tudo aquilo que a gente acreditava ser sólido está se desmanchando no ar, como diz a doutora Márcia Hoffmann.
E, conversando com colegas antes da palestra, eu percebi uma certa tensão, uma certa insegurança sobre o que foi abordado nas palestras anteriores. E aí o doutor Marco Aurélio diz o seguinte ao iniciar sua palestra em Coimbra, que o direito, ao fazer prevalecer a segurança jurídica, pode minimizar os riscos modernos das incertezas. Então, esse é o nosso papel como operadores do direito, minimizar os riscos e observar a nossa realidade e apontar alguns fatos. Então, a gente vai começar a analisar a questão do orçamento previdenciário antes de falar sobre o LOAS. Então, em relação ao déficit previdenciário, nós temos pensamento. Nós temos 3 escolas de pensamento. Então, a primeira escola diz o seguinte, olha, a Constituição diz que Seguridade Social é constituída de previdência, assistência e saúde, e que todas as contribuições vertidas para esse sistema irão para a Seguridade Social. Só que, na realidade, isso não acontece por causa da desvinculação das receitas da União em relação às contribuições previdenciárias. As contribuições do trabalhador e do empregador, elas são separadas das demais contribuições. Hoje, a desvinculação está em 30%, e os auditores fiscais apontam que há caixa, mas que esse caixa, por causa das constantes desvinculações, estaria reduzido. Então, essa é uma teoria. Há uma outra teoria chamada teoria pragmática, que ela diz o seguinte, se nós não tivéssemos tantas desonerações em folha, se nós conseguíssemos executar o que é devido à Previdência, ou se nós conseguíssemos menos parcelamentos tão benéficos para alguns setores da economia, nós também teríamos um caixa que não seria deficitário. Então, essa é a segunda teoria. A terceira teoria, a teoria fiscal, a teoria do governo, defendida pela nossa colega aqui presente, doutora Zélia, procuradora da República, diz que há déficit. E, enfim, e que ele hoje estaria no patamar de 164 bilhões. Então, esse que é o nosso tema. Mas percebam a complexidade dessa situação. Existem 3 teorias sobre a mesma hipótese. Em 2 delas, constatou-se o problema e até agora nós estamos discutindo isso e não há uma perspectiva. A CPI da Previdência está tentando coletar todas essas informações e encontrar uma forma de não tornar essa reforma tão pesada para a sociedade. Então, uma dessas reformas, né, uma dessas lutas, e nós estamos também, nós nos unimos, a JUF se uniu com um grupo de carreiras denominadas carreiras de Estado. E nesse grupo, nós estamos estudando, junto com procuradores do TCU, o que está acontecendo com a previdência própria, né, dos servidores. E nós estamos avançando e eu vou tentar ainda este ano organizar um encontro para deixá-los mais conscientes do que está sendo feito para que o sistema não quebre, dentro das nossas possibilidades. E continuando em relação ao LOAS, o benefício assistencial, por causa dos debates que nós estamos tendo junto ao Congresso, eles realmente voltaram atrás, como comentou a doutora Zélia. Inicialmente, a idade, né, que eu vou focar no LOAS idade, LOAS por idade. Eles estavam cogitando retomar a legislação anterior, idade 70 anos para LOAS, e desvinculá-la do salário mínimo. Mas aí a pressão foi muito grande e eles reconsideraram isso neste momento. Não significa que posteriormente isso não seja alterado. Mas, por causa da crise econômica, até estava conversando com o Dr. Ronaldo sobre isso, o sistema previdenciário ele está muito ligado ao crescimento econômico, porque as contribuições elas são contribuições indiretas. Então, a expectativa
de alguns economistas que eu cheguei a conversar é que o país ele retome o seu desenvolvimento natural, inclusive algumas questões são cíclicas, como no caso das commodities, e que o Brasil consiga sair dessa crise tão grave como o de hoje. E em relação ao LOAS, o que eu percebo? Que estão focando muito numa reforma da Previdência sem avaliar a nossa realidade social. Então, o que nós percebemos, o que nós da comissão percebemos? Que a reforma da Previdência, ela vai, além de impor uma idade mínima para a aposentadoria, 65 anos homem e 62 mulher, porque a idade entre homens e mulheres ia ser a mesma, também reduziu um pouco no substitutivo. E isso também gerou muita polêmica em relação ao papel feminino, às condições da mulher. Eu cheguei a publicar um artigo no Conjur, com um colega do Rio de Janeiro, Vitor Souza, e é um tema muito interessante, que vale a pena estudar, e eu estou muito satisfeita com essas pesquisas que eu tenho conduzido. Mas o que a gente percebe é que a idade não vai atingir tanto a população. O que vai atingir realmente a população é essa mudança de 15 para 25 anos de contribuição. Porque as pessoas não estão preparadas para essa mudança no momento e os congressistas querem que a aplicação seja imediata, sem uma regra de transição. Então, nós da comissão entendemos que o foco também tem que ser uma regra de transição e nós, inclusive, respondemos perguntas dos internautas pelo site da JUF e foi muito interessante porque nós percebemos a insegurança jurídica. Então, eu achei muito importante iniciar falando dessa questão da segurança jurídica, que a própria propaganda governamental, a própria forma como isso foi lançado à população, gerou uma grande insegurança, não só em relação a eles, mas em relação a nós todos. Por isso que nós formamos a comissão. E esse que é o grande debate de hoje, né? As consequências jurídicas e a falta de visão. Porque assistencialismo custa caro para o país. E um país avançado, segundo a minha literatura, é um país que tem um sistema de seguridade bem estruturado. Isso não significa, de forma alguma, que não seja necessária novas mudanças. Novas mudanças são necessárias. Mas é preciso um olhar para a nossa realidade. Então, é muito interessante você conversar com economistas. Eles falam, olha, mas a realidade de Portugal, Espanha, fizeram redução de gastos, como aqui no Brasil, também uma reforma da Previdência, mas esses países europeus, Portugal e Espanha, membros da OCDE, têm uma estrutura social muito bem elaborada. Nosso país tem 40% da nação sem saneamento básico. Nós temos 2.500 casos confirmados de microcefalia. Nós temos, enfim, todas as situações que nós já conhecemos. E o ministro Marco Aurélio, nessa palestra em Coimbra, ele citou isso. E ele até usou o bordão futebolístico. Ele disse que na década de 70 éramos 90 milhões em ação. E que hoje nós somos 205 milhões. E ele sustenta naquela palestra em Portugal, comparando com a realidade portuguesa, que nós sabemos que Portugal é um dos países mais atrasados europeus, ele diz que a nossa situação ela se deve à questão do grande aumento populacional sem controle de natalidade e sem planejamento do Estado. Isso nessa palestra em 2015. Se os senhores tiverem interesse, vocês podem procurar no Google Migalhas, que é muito bonita a palestra do ministro, chamando a atenção para o nosso problema em Portugal, detalhe. E quando nós estudamos a questão assistencial, percebam que o LOAS é uma despesa obrigatória, porque ela está na Constituição. Mas o Brasil, embora desde a Getúlio Vargas o assistencialismo estivesse contido na Constituição, ele nunca foi prioridade governamental. E nós percebemos que, novamente, será reconduzida uma reforma que está apenas avaliando a política econômica, sem avaliar a política social.
O que significa, na opinião da comissão dos membros da JUF, que, com certeza, nós vamos agravar o problema social de um país que já tem um panorama tão ruim. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para os senhores. E ainda tem mais, viu? Em relação, só para finalizar mesmo, para acompanhar o que a colega avaliou sobre a ação declaratória de inconstitucionalidade, a DIN 1232, ela vale a pena a leitura, porque, embora ela tenha reconhecido um quarto, e a doutora entende que isso ainda é insuficiente, por causa do avanço legislativo, eu acompanhei o debate, porque eu não terminei ainda um artigo sobre esse tema. E foi uma verdadeira guerra por causa da despesa orçamentária previdenciária. E aí o voto condutor, acho que o relatório, foi da ministra Carmen Lúcia. Ela foi citada, o relatório acho que foi o Gilmar Mendes. Foi o Gilmar Mendes. E nesse voto, eles enaltecem a capacidade do juiz de avaliar a situação fática. Então, foi um dos votos assim mais bonitos de reconhecimento da convicção do juiz em relação aos fatos e a adaptação da realidade da lei, né, a lei seca, à realidade do mundo. Então, é muito bonito. Eu até tentei escrever um artigo, mas eu achei tão bonito o voto do relator que eu não consegui desenvolver, porque tudo que está escrito, que ele cita doutrina alemã, seria copiado, então eu não consegui ainda finalizar o artigo. Mas é isso que eu vejo, que nós da comissão, a gente tem esse olhar, e não podemos esquecer que que a nossa Constituição ainda tem como fundamento a dignidade humana. E é isso que eu percebo que nós estamos esquecendo, enfim. Isso é ruim, né? Uma Constituição que já passou por mais de 100 emendas. E nós ainda estamos esquecendo o principal. E vocês imaginam que daqui a 50 anos, possivelmente, um ministro vai voltar a Portugal para fazer palestras de verão e se a gente não olhar a nossa realidade atual, vai estar ainda pior. E assim eu termino a minha palestra. Eu agradeço a meritíssima juíza Cristiane Farias, que eu já conhecia do direito penal. Agora, mais um lado que ela se destacou, a juíza muito estudiosa e também muito contribuiu com sua palestra. Passo a palavra agora à ilustre advogada Viviane Massotti. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite de representar a advocacia num encontro que considero muito importante, falando de reforma previdenciária, falando de segurança jurídica. E numa casa, eu acabei de ser colocado na oposição, eu me sinto numa audiência, porque nós três ganhamos o mesmo tema, e eu aqui, ouvindo a procuradora, ouvindo Vossa Excelência, na mente mudando os argumentos. O que sobrou para a Viviane falar nesse momento, que eu também havia separado algumas coisas. Na verdade, os meus slides, os primeiros, eu vou pulá-los quase todos. Mas também fiz alguns apontamentos e eu queria tomar liberdade no primeiro apontamento de que quem tem direito a um benefício assistencial nunca ter pago contribuição à Previdência é um mito. É lógico que essas pessoas podem ter contribuído. E aí, eu me junto à palestra da doutora Cristiane, porque vocês também sabem bem o quanto é difícil conceder ou reconhecer o direito a uma aposentadoria por idade, conseguir comprovar 15 anos de carência.
E aí, vejam bem, estou falando de carência. Quantos casos vocês pegaram pela frente em que aquele segurado adoeceu, recebeu um benefício por incapacidade, voltou a contribuir, voltou a adoecer, e no final ele não soma 15 anos de carência? E nós não temos uma decisão consolidada do reconhecimento do período em gozo de benefício enquanto carência. Então, se 15 anos são complicadíssimos de se comprovar, o que dirá 25 anos se isso aumentar? Então, é um grande desafio que essa reforma previdenciária nos traz. Nós temos ralos no sistema? Temos. E um deles é a DRU, de 30%. Eu não me conformo num caixa que supostamente é deficitário, eu retiro 20% usualmente, e aí eu digo que preciso de uma reforma porque eu não tenho caixa e aumento um pouco mais o ralo. Então, algumas coisas não combinam. Eu acho que a primeira coisa é entender que a reforma é uma reforma de seguridade social. Falta a compreensão que quando nós relegamos a previdência, não damos o direito previdenciário, nós estamos trazendo prejuízo e gasto futuro, tanto na área da saúde, porque cidadão sem dinheiro é cidadão que, num momento ou outro, adoece, quanto na área da assistência social. Porque nós teremos, sim, muitas intercorrências. E entre essas intercorrências está o nível de desemprego que fará com que as famílias não consigam auxiliar estas pessoas necessitadas. Então, se vamos aposentar aos 65 e aos 62 anos, e essa idade crescendo, de acordo com a expectativa de sobrevida, que na teoria é muito interessante. O problema é uma visão da realidade que nós temos aqui. Qual é a realidade no Brasil? Teremos emprego até os 65 anos, até os 62 anos? Nossas famílias terão emprego? Olhando hoje a quantidade de desempregados, não. Então, eu queria chamar a atenção, acho que um pouco para essas coisas. Tá? Temos decisões importantes no STF, ou seja, as 3 questões que estavam pendentes de decisão com recurso foram julgadas. Uma delas, a decisão do 1/4 do salário. E a lei de inclusão trouxe essa questão. E o INSS continua negando. Por quê? Vocês já tentaram analisar caso a caso? Vocês precisaram pegar o caso concreto para verificar se aquele cidadão está em estado de necessidade? Isso é absolutamente subjetivo. Que critério nós vamos utilizar? E eu adorei essa tese do salário mínimo garantido. Gente, isso facilita a vida de todos um pouco. Afinal de contas, 1/4 per capita era alguma coisa objetiva. Se 1/4 per capita não nos serve mais e eu posso utilizar outros critérios, por que não? Porque este critério tem um fundamento jurídico. Então, há que se pensar um pouco nessa tese. Eu não vou me estender muito, vou deixar um desafio para vocês. Se o artigo 229 deveria mesmo ser levado tão em consideração quanto a proposta da reforma nos traz. Porque o 229 quebra o conceito de família. Ele quebra
o que é a família para a legislação da assistência social. No começo, família era um monte de gente que morava no mesmo teto, né? Isso lá na LOAS original. Depois tomamos de empréstimo o rol de dependentes da Previdência Social. Aí a LOAS tem um rol específico. Hoje eu preciso estar cadastrada no CadÚnico e o CadÚnico volta a considerar o quê? Todo mundo que mora sob o mesmo teto. Nós já temos aqui alguma coisa que significa que o INSS vai negar tudo. E nós vamos judicializar, provavelmente. E não porque os advogados têm esta vontade. Conto a vocês que presenciei no INSS diversas vezes o segurado sair de lá com um filetinho de papel, com o endereço de onde? Do JEF. Nem há um encaminhamento para o recursal administrativo. É assim, olha, procura o JEF. Então, isso faltou um pouquinho como uma das causas da judicialização. Então, acho que, para não estender e não atrapalhar o almoço de ninguém, né, além dessas observações, eu vou reiterar os pedidos e acompanhar as colegas. Muito bem. Eu agradeço a doutora Viviane Massotti e a cumprimento em nome de todos os advogados que atuam na área previdenciária e reconheço que o advogado é essencial à justiça com a defesa dos direitos dos segurados, né? Eu passo a palavra ao ilustre juiz federal José Carlos Francisco, um juiz que todos já o conhecem, muito experiente, não só como juiz, como professor na área acadêmica. Ele tem um trabalho muito significativo, um juiz de grande sensibilidade, que eu já o conheço há anos, então pode afirmar com certeza que se trata de um grande juiz e um grande professor. E, representando aqui a diretoria da AJUF, passo a palavra ao juiz José Carlos Francisco. Eu agradeço, boa tarde a todos, eu agradeço muito, né, o cumprimento. Dr. Sérgio, como todos sabem, uma das maiores virtudes dele é a generosidade, né? Eu vou, enfim, em nome do Centro de Estudos da JUFESP, alinhavar algumas coisas que foram trabalhadas ontem e hoje. Primeiro, o nosso modelo de trabalho é exatamente esse mesmo, né? Criar um ambiente no qual nós tenhamos preferencialmente opiniões divergentes, né? Para que, a partir delas, seja possível uma compreensão mais ampla dos problemas que são tratados. Então, de fato, nós tentamos reunir, sim, nas mesmas mesas, pessoas da magistratura, do Ministério Público, da Advocacia Privada e da Advocacia Pública, para justamente que os vários pontos possam ser levantados em relação ao tema que está sendo tratado. E a modelagem deste evento, ela tem um objetivo central. Há várias perspectivas da segurança jurídica. Segurança jurídica compreendida como princípio, compreendida como direito fundamental, mas dentro dela há várias perspectivas, e uma delas, pouco compreendida, mas que aparece com um volume muito grande nesse conjunto de disposições de ontem e de hoje, é sustentabilidade. Sustentabilidade. Todos nós temos a maior boa vontade, primeiro, em aplicar o direito, segundo, em atender aos necessitados, mas a sustentabilidade é uma perspectiva jurídica de um direito fundamental, de um princípio. E ela tem de ser, sim, também conjugada na interpretação dos textos normativos, e os casos concretos são levados a julgamento. E isso apareceu muito ontem, quando falamos da nossa
Previdência, né, do nosso sistema de seguridade, né, do servidor, e hoje também, dentro dessas leituras. E é isso que nós tivemos como propósito mostrar, né, as reformas tentando essa sustentabilidade, as existências naturais, enfim, mas faz parte do processo. Eu queria, com isso também, agradecer a todos os palestrantes de ontem, de hoje, agradecer aos nossos patrocinadores, a Caixa Econômica Federal e ao Itaú Unibanco, agradecer o importante e imprescindível apoio da Escola da Magistratura, da EMAG, na presença do Dr. Sérgio Nascimento, também do diretor, Dr. Carlos Muta, toda a equipe de apoio, e, sobretudo, vocês, né, vocês que estão aqui, vocês que, né, nos assistiram, enfim, fora de São Paulo. Eu sei que desta vez tínhamos assim, um volume até mais do que o normal em matéria previdenciária, o que mostra que, de fato, esse assunto que tratamos ontem e hoje é muito relevante. Agradeço muito mais uma vez, devolvo a palavra para o senhor Sérgio. Eu que agradeço a JuFesp, o Centro de Estudos da JuFesp, por esse curso, essa iniciativa. Esses cursos são muito importantes para a atualização, e nesses 20 anos da JuFesp tem se mostrado cada vez mais importante para o exercício da judicatura. Como eu falei aqui no início, quando eu iniciei não tinha, e fez muita falta. Esses cursos são importantes para a atualização. E agradeço. Não sei se a professora Zélia quer fazer alguma observação aí sobre as palestras, mas não. Não. Eu queria registrar que eu não tenho defendido a posição do governo. Tenho até dito que não se todas as minhas falas e todos os artigos que eu escrevi sobre a reforma, eu digo que não se trata de definir se tem ou não déficit, porque, dependendo do critério, você pode dizer que tem ou não déficit, mas de quanto queremos gastar com uma ou com duas políticas sociais em detrimento de outras, né? Então, é só uma... Mas eu estou à disposição, inclusive, da comissão ali para discutir, porque tem uma posição que é uma posição que talvez, assim, em alguns aspectos, seja significativa, inclusive, para a comissão. Então, agradeço aos participantes, aos juízes e servidores que estão acompanhando por videoconferência, e, mais uma vez, a JuFesp, em nome aqui do professor e colega juiz federal, José Carlos Francisco. Boa tarde para todos.